Quesito J, o amor ipsis literis. Então, a questão da pessoa dizer, por exemplo, que se deve pagar na mesma moeda. Obviamente o aprendizado ele já resta concluído, né? Uma vez tomada a atualidade como etapa presente, como etapa principal. Independente do que elenca uma pessoa experiente, ou mesmo Jesus, ou quem quer que seja, né, que fale em nome de uma autoridade que de fato faz lei entre as partes. O amor, né, por essa via, ele faz parte, ele é visto numa questão política, né, numa questão de se busca a revolução. Então, obviamente, a religião, né, ela pergunta, não faz isso da mesma forma? É de se dizer, né, que o objetivo, se ele não for abundante, né, na história e nessa questão política, ninguém vai encontrar um propósito, né? Ou nada vai encontrar por si próprio. Então a questão do amor, né, ele é fato referente a uma funcionalidade. Por quê? Porque, né, essa questão da moeda ela fica bem entendida na máxima assim. Por exemplo, a César o que é de César, né? Contudo, o contentamento ele se dirige, né, com o mesmo objetivo, independente da terminologia. Então, esse empréstimo, né, ele vai ser esperado, né? Ou seja, o banco ele existe porque o dinheiro também é visto como um produto. Obviamente, né, um outro exemplo, mudando de assunto, o pato ele não é ganso, porém eles são muito semelhantes, né? Essa questão de identidade, por exemplo. Então, agora o que isso tem a ver com a vantagem? Né? Por exemplo, no caso de Italião, se eu citar um exemplo, a pessoa, né, roubou uma taça de prata, então tem que cortar a mão dela. Obviamente, a recompensa de que se tenha por punido, né, o fato da perda é uma questão de ingratidão, né, por parte de um Estado, por parte daquele que oferece esse desprendimento. Obviamente que o reparo ele tem que envolver, né, um ponto de misericórdia. Porém, a frequência, né, ela é profunda conforme a abundância daquele fato, né, em outras ocasiões. Então, obviamente, a aplicação ela é uma vitória, né, nessa questão da reciprocidade. Porém, há o equívoco, né, a questão da inconstância, né, a questão do não desprendimento, do não entendimento, independentemente da palavra utilizada, porque naquele momento aquela palavra não será o suficiente, não será, né, bem intencionada, se eu chamar dessa maneira. Então, obviamente, você se zangar é um processo de autossimpatia, porque comunga de um pensamento, né, que tem a mesma ideologia, né, com relação ao amor, né, a questão da máxima no amor. Com certeza um sentimento ele cabe de uma maneira malévola, né, malévola porque se dirige a uma corrente, né, de fluido, né, uma corrente de fluido de sangue, né, o sangue ferve na mesma frequência. Então, obviamente, esse envolvimento ele é agradável, né, você ter a reconstituição de um momento onde você se sentiu mal e se propagou a inteligência na mesma égide de um processo subsequente. O amor vai contradizer, né, uma ideia como essa, admitindo o preceito,
né, de que não é difícil nem mesmo impossível a prática de uma crença, porque prescreve, né, a substância dentro do coração. Né? A instrução, ela não é vaga, porém ela é pobre. E se o objetivo visa atingir determinado grupo de pessoas, a expressão ela vai ser mais diversa. Então vai ser cada vez mais limitado esse procedimento. Obviamente o amor por essa etapa ele é uma afeição, porque ele se identifica. Se eu citar, por exemplo, Evandro e Gabriel, né, é possível entender que um contato de um terceiro, né, considerado assim um inimigo, ele não tem contra essa ideia, né, um ódio. Ele não tem contra essa ideia um sentimento de rancor ou um desejo que subtrai, né, a própria ideologia. Obviamente o perdão ele não tem a intenção, né, ele é condicionado, né, dentro do rito que lhe é próprio, né, dentro da sua vida. Então a questão do obstáculo, né, é o desejo do bem, né? A pessoa ela quer desejar o bem, porque o regozijo, né, ele é uma resultante. Então, obviamente, a necessidade ela é a própria palavra em ação, porque restitui, né, sem a intenção de querer mal, né, o procedimento. Ou seja, a partir desse terceiro é que se vai elencar a ideia de inimigo. Então, obviamente, é um absurdo, né? Porque o presente ele é tudo, né? A perturbação da paz, ela só entende morte, só entende caso de morte. Então, obviamente, o interesse ele não tem relação com perdão, né? Por quê? Porque ninguém olha as coisas dessa maneira. Por quê? Porque, independentemente de onde se admita estar por uma questão, né, de objetivo, né, não existe nenhuma fraqueza a se dar valor, né? Por quê? Porque, infelizmente, né, a maneira de se ver é diferente, né? A questão terminológica seria o fundamental. Porque a consideração entre o tempo de um para o tempo do outro, né, não é mais do que um ponto, né, destinando-se ao trabalho, né, à espera de encontrar a benevolência da qual a própria maldade, muitas vezes para si próprio, é alvo, né, que faz parte de uma prova, de uma provação, né, que faz essa ideia se elevar. Assim, o vício, né, ele é menos amargo, né, ele é menos passível de se envolver contra essa ideia. Então, obviamente, o murmúrio ele é um instrumento, né? Por quê? Porque ao invés de se lamentar, né, a questão da gratidão, né, porque você agradecer a ideia do arrependimento é a forma mais interessante de resiliência, né? O último exemplo seria você abrir mão de comprar uma televisão para comer uma comida um pouco melhor na questão da qualidade. Por quê? Porque não se engrandece os próprios olhos se achando fora do alcance de qualquer golpe, independente de onde venha. Então, obviamente, essa elevação, né, ela é uma ofensa, há um insulto referente à consideração, fazendo citação à consideração, no exemplo da questão do inimigo. Então, acima dos homens, né, existe só o imaterial. Então, o rebaixamento ele é superior. Pergunto por quê? Vou responder com o segundo subtítulo, a questão do inimigo. Obviamente, um inimigo, né, ele primeiro provoca a maldade, né, numa questão sensível, numa questão perfeita, né, para aquela ideia.
Então, a correção de um defeito, né, isso será reconhecido um dia, né, um dia distante, bem longe. Isso na normalidade, né, isso dentro da atualidade. Então, obviamente, né, uma culpa, a morte de alguém, né, eu fiquei sabendo que fulano morreu, puxa vida, era uma boa pessoa. Né, obviamente, a questão ela falha. Né? Por quê? Porque ela produz uma irritação enquanto viva. Obviamente, essa ideia, né, é uma experiência. Por quê? Porque qualquer comando ele é visível. Né? Então, isso objetiva, né, o final do ódio, independentemente do preço em que se pague. Obviamente, a verdade é que essa fervura, né, esse sentimento sublime, ele mantém o ódio. Né? Então, obviamente, a razão, né, ela é uma utilidade. Por quê? Porque você tem que amar o terceiro. Eu posso chamar ele de setor. Por quê? O procedimento, né, ele independe do pretexto, né, porque ele se submete ao contexto, independente do procedimento, ou porque essa pessoa fica triste, ou porque essa pessoa se irrita. Então, obviamente, o instrumento, né, dessa maneira, ele é imaterial. Então, dando sequência à questão do inimigo, né, o manifesto do mal, né, ele é a questão do obsediar. Por quê? Porque o alvo, né, da questão material é uma forma de adiantamento. Por quê? Porque a natureza, né, ela é inferior no sentido de visão. Porque, obviamente, uma laranja podre, ela apodrece as demais. Então é óbvio que a questão da morte é um sacrifício vivo, né, em nome desse sentimento fervoroso que se tem para com a ideia. Para finalizar o subtítulo do inimigo, Jesus coloca, né, o amor, né, na vida presente. Ele faz isso. Então, o próximo tópico seria a questão, né, da resistência. Subtítulo resistência. Então, a apreensão, né, da lei enquanto dizer, né, sobre a resistência é a questão de que ela vem como um processo superior. Então, admitindo a ideia de você colocar um processo anterior, né, é submeter que o processo posterior vai acontecer de qualquer maneira. Se você admitir um processo superior, é porque não se importa com aquela pessoa. Então, obviamente, esse conceito, né, ele é a ideia da honra. Né? A pessoa tem honra. Então, é suscetível, né, o nascimento conforme a origem, né, da justiça. A justiça ela não contém, né, um processo elevado. Né? Obviamente, André, se eu citar assim, ele concretiza, né, essa teoria com bastante perfeição. Né? Evandro, depois, ele cita a questão da paga de você, na mesma moeda, né, reparar o dano. Né? Ele vai concluir essa questão da resistência. Então, obviamente, Gabriel ele é um tanto covarde, né, por essa etapa.
Por quê? Porque uma compreensão como essa, ela tem de suportar um insulto, né? Porque, independente do objetivo, né, vai ser uma conclusão além do conceito. Felizmente, isso uma vez não questionado. Então, a questão da consequência por essa etapa, ela é um mecanismo de liberdade. Por quê? Porque o medo, né, por essa ideia, ela é oposição a um freio, né? Ou seja, né, a bondade, né, ela seria a ideia contrária. Então, obviamente, a questão é natural. Vai fazer com que com isso se entenda, né, a ideia do alimento, né, uma questão de assassino, uma questão de morte. Por quê? Pergunto. Porque Gabriel ele não impede a máxima, né, mas ele condena a consequência. Obviamente, você demonstrar, né, de que um fato aconteceu, né, por conta de uma ideia dessa maneira, obviamente você se ferir, né? Por quê? Porque a paciência ela é injusta. Por quê? Porque um crime, né, a pessoa prefere ser enganada, né? Por quê? Porque perder tudo é melhor do que fazer com que os outros percam a vida. Então, obviamente, essa condenação, né, proposta, ela só existe uma questão de fé. Por quê? Porque esse mal, né, ele dá força para se dar um golpe contra um inimigo, né, que é vinculado a um terceiro setor, vinculado a uma terceira ideia, né, que obviamente pouco importa, né, sobre a ocorrência, sobre isso, se isso de fato acontece. Então a ideia, né, a classificação da ideia, ela se vai dar pela vingança, né, o último vestígio de um costume, que obviamente vai sumir conforme o tempo, independente da situação em que vivem os homens no dia de hoje. E obviamente a questão da amizade, né, ela não vai vibrar mais o coração do que uma ideia de operação, né, conforme a prescrição de Evandro. Ou seja, né, vai perguntar sobre o perdão, vai querer o perdão. Então, essa recusa natural é obviamente uma vingança inspirada, né? Por quê? Porque a questão do companheirismo, né, é uma ideia precipitada, obviamente com relação ao próprio ódio, que assim se reveste de uma aparência hipócrita, né, uma aparência que vai querer simular infinitas situações e que na ideia mais profunda vai tomar um caminho perverso, na qual a crueldade, né, é o elemento crucial de uma teoria tanto formativa como subsistente, né, que vai suceder. Então, obviamente, esse extremismo, né, ele gera um ataque que não recua diante do que se vê. Obviamente, uma habilidade semeada em qualquer ideia. Porquanto a perseguição se apresenta em determinado movimento, né, encoleriza, né, a ideia quanto a um aperto de mão, por exemplo, porque aniquila, né, a identidade da própria família, né? Tamanha é a força de uma vingança, porque vai direto ao inimigo e insulta ipsis literis. Obviamente é esse costume que está sendo engajado ao próprio abatimento,
Porque esse uso, né, ele não tem a pretensão de vingança. Por quê? Porque divide, né, a própria teoria num comprometimento na qual qualquer membro de uma família, né, vai ceder a essa repulsa, né? Infelizmente. Outro ponto seria a substância, né, essa energia. Então, obviamente, o amor, né, ele toma essa ideologia de virtudes na qual Evandro, por exemplo, ele deve criar o modelo, né? André, né, ele tem que resolver o problema de Elias. Então, obviamente, um sacrifício ele ultraja qualquer perspectiva. Porque o ódio ele é hóspede, né, de uma cultura. Por quê? Porque a profissão, né, por essa ideia, ele é uma lei que não distingue irmãos, né? Ela não resolve o problema do sentimento, né? E a questão de uma teoria imposta também inexiste qualquer trabalho a respeito, independentemente do tempo em que se questiona. É claro que isso é uma forma de repulsa. Então, o conflito, né, seria o terceiro quesito, ele só vai encontrar a verdade dentro de uma viagem, né, conduzida pela aspereza do caminho, né, um caminho longo, se eu citar assim. Então, obviamente, um olhar espontâneo vai ser interessante por essa ideia. Por quê? Porque o caminho ele idealiza, né, um processo na qual a exposição dos próprios ideais eles querem se vingar, porém eles recuam, né, conforme o crime prescrito na própria teoria. Ou seja, infelizmente, né, é uma questão de loucura, né, admitido esse conflito. Então, infelizmente, né, a própria lei, né, o comando seria o fundamento, ele não questiona, né, a atenção contra a felicidade de outra pessoa. Infelizmente, porque em outra parte, né, cada um é dono da própria causa. Por quê? Porque esse perdão, né, ele aproxima, né, de um encantamento na qual a analogia, né, ela tem um produto mais fundamental, mais eterno, mais substancial. Infelizmente, esse processo entre homens, né, esse rito existente, é a verdade no reino na qual o amor pacifica e ao mesmo tempo repudia, né, tripudia, né, repulsa seria a palavra, a questão do trabalho é uma discórdia. Independentemente da linguagem, independentemente da substância da linguagem, que com certeza será contrária ao que está sendo dito, e infelizmente, né, por causa de uma prova de coragem, né, que é incontestavelmente a finitude da própria vida, né, querendo finalizar a ideia de Evandro. Por quê? Porque independe de honra e coragem, né, uma demonstração como essa. E é claro que qualquer desejo, né, ele torna a questão da morte por um contexto que, infelizmente, a energia ela passa a não existir.
Por quê? Porque na consciência, né, dessa pessoa que ouve, por exemplo, existe uma voz que chama você ao arrependimento sem parar. Obviamente o querer, ele resta, né, no trabalho, porque a salvação, ela não admite a miséria. A salvação, ela não leva em conta o que Evandro pensa, mas o que Gabriel pensa, né? Por quê? Por conta de Marcos, porque Marcos está trabalhando, né, nesse momento. Então, obviamente, esse reparo, né, ele é um pedido de socorro que ofende. Então, infelizmente, a questão do amor, né, é sem dúvida você se levantar da cama, né, fazer as coisas do seu dia, né, e mostrar, né, espontaneidade ao exemplo de Evandro. Por quê? Porque a felicidade, né, ela não está no amor próprio. Né? Por quê? Porque Gabriel, né, ele perdeu esse direito. Né? Enquanto a naturalidade das coisas, elas reformam e reconstroem, porém não permite que se disponha, né, a pessoa dela própria. Obviamente o ódio, né, é juiz, né, desse preparo e dessa punição, né, decorrente de uma vigília sem fim. Obviamente dizer com severidade, né, ao que aparece diante de si próprio, né, é uma questão antiga, é uma questão bárbara, se eu citar assim com mais profundidade. Então, se houver a questão do tipo, mas o que eu posso dizer, né, a respeito de tal coisa? Né? Nossa, mas eu não sei o que dizer, né, a respeito disso. Então, a questão do ódio, a questão da vingança, é frequentemente uma procura de evitar, né, qualquer alternativa. Obviamente, porque ela vai finalizar uma situação, independente da forma, independente se o nome em questão é Gabriel, independentemente, né, da idade que se tenha. Então, infinitamente a culpa, né, a respeito de uma ideia como essa, ela é o próprio objetivo, né, que indica uma questão de ingenuidade, que indica uma hipocrisia menor, né, porque sucumbe, né, a qualquer criança um processo que tanto faz sobre a importância, porque pouco se importa com isso. Então, esse amor próprio, ele é infeliz, né? Ele é uma vaidade orgulhosa, né? E substitui, né, a boa ideia por um desaparecimento preconceituoso de que o governo se encontra sobre a teoria dos homens. Então, infelizmente, né, o comando ele é impotente por essa via. Por quê? Porque ele parte da premissa da lembrança, né, fazendo com que o princípio ele deseje o mal, né, o que, infelizmente ou não vai adiantar nada. Então, essa opinião ela é com frequência a repulsa ipsis literis de uma ofensa que se dirige a qualquer situação. Então, a censura, né, ela age conforme a verdade, né? A reflexão, o ato reflexo, ele é dito ao vento, né? Então, responde isso, né, a uma provocação, chegando, né, à ideia da pergunta, fazendo com que o pensamento ele se volte, né, a uma questão própria, né, a uma questão de fortuna. Né, eu vou fazer dessa forma porque dessa forma eu tenho vantagem.
seria o exemplo mais completo. Então, né, a ofensa muitas vezes ela é grave, né? Seja para si próprio, seja quem está próximo e seja referente ao amor próprio, né? Por quê? Porque a própria estupidez, né, ela é um mecanismo de se alimentar no caso da miséria, né? Então, obviamente, o que acontece, né, é uma verdade oculta, né? Porque não se satisfaz a vingança pela triste e frequente e crucial situação de remorso, né? Seria a caridade fora da regra. Então, obviamente, a conformidade ela não faz com que o gosto das pessoas desapareçam, né? Felizmente, por uma questão que o povo responde. Então, o homem ele tem que tornar o mundo melhor, ainda que essa ajuda, né, ela não venha de Gabriel, porque essa pessoa ela pertence a si própria, né, a própria necessidade. Por quê? Porque rouba dela uma questão assim, a questão do desígnio de violência, né? A revolução dentro da pessoa. Então, né, a maldade, né, ela pertence, obviamente, a uma classe esclarecida, né? Porque a união ela acrescenta, né, a essa ideia um mecanismo culpável e infeliz. Por quê? Porque a asperidade, né, a penosidade, a própria espera é uma desculpa, né, ao próprio amor. Por quê? Porque é uma ideia fria, né, de um plano que não se calcula, né, por conta de uma exposição de um próprio fundamento, na qual o desprezo, né, infelizmente, ele está seguro de si, né? E a última questão, né, referente a essa ideologia, a essa ideia, é a questão da raridade, né? Porque a busca por esse momento é uma questão dolorosa, né? E de um número muito grande de pessoas. Então, obviamente, a consequência ela é um costume, né, do povo, né, ostensivamente ao ocultismo curioso de seguir a frequência, porém somente por conta, né, do desenvolvimento expressivo e estético que tem essa ideologia de agressividade. Porque, obviamente, né, o que se oculta na verdade é o acontecimento do emocionante, né, do que sublima de fato e que se pode entender no estudo de uma religião, seja ela qual for.